1 Reis 19. 19, capítulo 19, versículo 9. Espera aí que eu sou ceguinha, gente. E atrapalhada. Todos acharam? Espera mais um pouco. 1 Reis 19, 9. Amém? Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: O que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou em um forte vendaval, atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, abriu o rosto, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: O que fazes aqui, Elias? E ele respondeu outra vez: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: Volte para o caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azarel para ser rei da Síria. Até aqui. Na verdade, assim, Deus não falou comigo através do versículo em si, mas através da vida de Elias. E faz umas 2 semanas que Deus vem me falando a respeito da vida de Elias. E eu queria compartilhar isso com vocês. Até pensei assim, falei, não, vou falar sobre Jacó, né? E Jacó é mais legal. Vou falar sobre Jó, né? Que a história de Jó também todo mundo gosta de ouvir, né? Tudo que passou, tudo que aguentou, tudo que suportou. Mas Deus batia esse martelo que eu quero que você fale sobre Elias. E Elias foi ele teve muitos feitos, né, na Bíblia. E ele multiplicou azeite, a farinha da viúva, ele ressuscitou o filho dela, ele venceu 450 profetas de Baal, né? E ele fez várias outras coisas para Deus no seu caminho ali com Cristo, na sua caminhada com Cristo. E ele, em um certo ponto, foi ameaçado pela Jezabel, né? Se eu estiver errado, eu sou ruim de memória. Mas ele foi ameaçado por essa mulher. E essa mulher queria que ele morresse igual morreram os profetas de Baal, que ele também matou. Então, nesse momento que ele recebeu essa ameaça, ele conversou com Jesus, ele sentou numa pedra e ele pediu para morrer, porque ele não queria viver mais aquilo, né? Então, ele deixou o companheiro que estava com ele, que eu não lembro o nome agora, ele deixou o companheiro dele e seguiu uma viagem pelo deserto e encontrou uma caverna e se escondeu nessa caverna. E o que eu queria falar é a respeito disso, que às vezes a gente passa por momentos na nossa vida que a gente se esconde nessa caverna, né? E eu tenho o costume de dizer que Jesus ele é muito engraçado, porque ele sabia o que Elias estava fazendo ali. Ele sabia o porquê que Elias tinha ido para ali, as intenções do coração e tudo de Elias. Mas ele perguntou para Elias, o que você está fazendo aqui? Porque Deus queria que ele falasse o porquê. E Deus queria que ele pensasse em tudo que ele estava fazendo. Então, Deus perguntou para ele respondeu, Deus se mostrou em fatos ali, através do que a gente leu aqui, e perguntou novamente o que ele estava fazendo ali. E Deus deu uma ordem e ele foi.
E, às vezes, a gente passa por momentos na nossa vida que a gente desiste. Alguma coisa nos entristece, algumas coisas nos deixam desistir do caminho e a gente se esconde. Eu era muito assim, acho que é por isso que essa palavra falou muito comigo. Eu sou assim, se uma pessoa fez uma coisa ruim para mim, eu vou me esconder. Eu fujo, eu sumo. Eu sumo daquele grupo, daquela sociedade, e eu sumo e eu fico no meu cantinho até eu sarar sozinha. E eu aprendi através dessa palavra que o isolamento ele nos afasta de Deus e ele nos traz fragilidade. Ele deixa a gente frágil, ele deixa a gente sensível, né? E não é isso que Deus quer, porque Deus quer que a gente viva em corpo. A vida de um servo de Deus é no corpo, é em comunhão, é aqui fazendo a obra, é cada um no seu lugarzinho, fazendo aquilo que você tem vontade, aquilo que Deus colocou no seu coração, mas é aqui, é em corpo. E se tem um irmão triste entre a gente tem que acolher, a gente tem que ajudar, a gente tem que amparar, e que a gente tenha esse sentido no nosso coração. Tanto a sensibilidade para perceber a fragilidade do irmão e ajudar, e tanto o irmão que está ruim, não ficar sumindo, não se isolar, sabe? Mas vir conversar, se abrir com o pastor, se abrir com a pastora, né? Com o líder dos jovens e líder das irmãs, e se abrir, e comunicar, e expor o seu problema, e buscar uma solução em Cristo, né? Aqui, Elias ainda ouvia a Deus. Apesar dele estar triste, com medo, dele ter fugido, ele ouvia a Deus. Então, quando Deus mandou a ordem, ele foi. E ele não tinha mais, assim, esse receio, né? Ele foi confiando no que Deus tinha ordenado para ele. E a gente tem que ser assim, a gente tem que ter aquela fé de que Deus me colocou aqui por um propósito e eu preciso seguir aquilo que Deus quer. E quando a gente se entristecer e pensar em se isolar, conversa com Deus. Né? Eu sempre tive muita dificuldade de me abrir com pessoas próximas a mim, apesar de ter pessoas de Deus na minha vida, e eu tinha muita dificuldade disso. E Deus colocou no meu coração, conversa comigo, filha. Fala comigo, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou falar com Deus, mas Deus não me responde. Tipo assim, no tete a tete, né? Não rola aquele, oi Deus, e ele, tô aqui. Não tem isso, né? Mas Deus ouve, ele atende. E se a gente estiver sensível a ouvir a voz dele, ele vai nos responder, às vezes, num detalhezinho aqui, ou num detalhezinho aqui, ou aqui, né, que a gente tem que estar conversando com Deus através da palavra também, conhecendo Deus através da palavra. Então, que você que tenha, esteja passando por algum momento delicado, ou por algum momento que você está pensando em se isolar, não se isole. Procure a gente, procure alguém próximo a você, que seja uma pessoa de Deus também, tenha essa sabedoria de se abrir com uma pessoa de Deus, porque ouvir a Deus é o que a gente precisa para o nosso ânimo espiritual e também na vida, para que não sejam destruído tudo isso. Sabe, a gente se deixa levar pelas circunstâncias, mas a gente tem que pensar que Deus ele é maior. Deus ele é o alfa, ele é o ômega, o início, o fim, ele sabe de todas as coisas. Então, se a gente está vivendo aquilo, Deus sabe como nos tratar, como nos curar, como cuidar daquilo que está acontecendo na gente. Amém? Então, eu encorajo vocês a buscar a Deus, buscar alguém, que se você quiser desabafar ou conversar com alguém, para expor o seu problema e não se isolar. Sabe, eu aprendi na prática que tá em comunhão é bem mais gostoso. Tá em comunhão ajuda a gente, fortalece a gente. Porque eu já me isolei uma certa época da minha vida. E eu hoje, incluso em uma comunidade, e estando ali na comunidade, participando e se envolvendo, os problemas vêm, mas parece que fica mais fácil de passar por aquilo, porque a gente não se sente sozinho. A gente tem Deus e tem as pessoas que Deus coloca ao nosso redor, que são enviadas dele. Amém?